Olá, bom dia. A divulgação de mensagens trocadas entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Gustavo Bebiano agrava a crise criada pelo próprio governo. Os áudios enviados pelo celular confirmam o contato entre Jair Bolsonaro e Bebiano no dia em que o presidente negou qualquer conversa com o então ministro. Ou você restabelece a verdade ou não tem conversa a partir daqui para frente. Porque esse ódio, qual a relevância disso? Vira público me chamar de mentiroso? Eu só fiz o bem, capitão. O governo tentou minimizar a crise, mas a oposição e até aliados demonstram preocupação com o impacto na votação de projetos importantes. Entre as pautas prioritárias está a reforma da Previdência, que será entregue daqui a pouco ao Congresso pelo presidente Bolsonaro. Ontem, a Câmara dos Deputados derrubou o decreto presidencial sobre o sigilo de dados públicos. Foi o recado dos parlamentares que reclamam da articulação política neste início de governo. A Polícia Federal cumpre mais de 70 mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento em mineração ilegal no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas. E o turista argentino morreu esfaqueado durante a noite num ponto turístico de Salvador. As imagens impressionantes da avalanche numa estação de esqui na Suíça. Uma pessoa morreu e pelo menos 7 estão desaparecidas. E a expectativa pela cerimônia do Oscar, que tem 3 filmes com temática negra na lista dos favoritos. São estes os nossos destaques. E hoje é quarta-feira, dia 20 de fevereiro. Hoje o Brasil está começando. A revista Veja publicou ontem na internet mensagens de áudio trocadas entre o presidente Jair Bolsonaro e o então ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, no dia 12 de fevereiro. Naquela terça-feira havia rumores de que Bebiano seria exonerado em consequência de reportagens do jornal Folha de São Paulo sobre candidaturas laranja do PSL, num período em que ele presidiu o partido. Para desmentir os rumores de demissão, Bebiano afirmou ao jornal O Globo que tinha falado 3 vezes com Bolsonaro naquele dia por mensagem de WhatsApp. Mas em seguida, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, foi às redes sociais e chamou Bebiano de mentiroso. Disse que essas conversas não tinham existido. E o próprio presidente também desmentiu Bebiano. Mas os áudios divulgados pela Veja mostram que o então ministro, de fato, trocou mensagens de WhatsApp com o presidente. A primeira mensagem enviada por Bolsonaro a Bebiano na terça-feira, segundo a revista Veja, continha a agenda pública do ministro, que registrava a visita que receberia do vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, Paulo Toné Camargo, às 4 da tarde. Segundo a revista Veja, ao receber a mensagem do presidente, Bebiano respondeu de imediato, abre aspas, algo contra, capitão? Fecha aspas. É assim que Bebiano se dirigia ao presidente, pela patente militar de capitão. A revista Veja diz que Bebiano insistiu, enviando algumas mensagens por escrito, e que, em resposta, Bolsonaro enviou um áudio em que declarou que a Globo é uma inimiga e que, ao fazer contatos com a emissora, Bebiano o colocaria em posição delicada com as outras emissoras. Vamos ouvir este áudio publicado ontem pela revista Veja. Gustavo, o que eu acho desse cara da Globo dentro do Palácio do Planalto? Eu não quero ele dentro. Qual a mensagem que vai dar para as outras emissoras? Que nós estamos se aproximando da Globo. Então, não dá para ter esse relacionamento. Agora, inimigo passivo, sim. Mas trazer o inimigo para dentro de casa é outra história. Pô, você tem que ter essa visão, pelo amor de Deus, cara. Fica complicado a gente ter um relacionamento legal dessa forma, porque você está trazendo o maior cara que me ferrou antes, durante, agora, após a campanha, para dentro de casa. Me desculpe, como presidente da República. Cancela, não quero esse cara aí dentro, ponto final. Um abraço aí. Em relação a essas afirmações do presidente Jair Bolsonaro, o Grupo Globo divulgou a seguinte nota, abre aspas,
O Grupo Globo considera que não tem nem cultiva inimigos. A própria natureza de sua atividade jamais permitiria qualquer postura em contrário. Hoje, como sempre, sua missão é levar ao público jornalismo independente, dando transparência a tudo o que é relevante para o país e entretenimento de qualidade. O Grupo Globo continuará a trabalhar nesta mesma direção. A visita de Paulo Toné Camargo, vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, ao então ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, constava da agenda pública do ministro divulgada na internet. Visitas de diretores do Grupo Globo, autoridades dos diferentes poderes, servidores públicos, executivos de empresas e representantes da sociedade civil são rotineiras. E nesse aspecto, o Grupo Globo não se diferencia de qualquer grupo empresarial que pretenda ouvir todas as vozes de uma sociedade livre, de forma transparente e com agenda pública, mantendo relações estritamente institucionais e republicanas. Fecha aspas. Já no dia seguinte, após ter sido chamado de mentiroso por ter dito que conversou com o presidente por 3 vezes, Bebiano envia a Bolsonaro uma mensagem de um jornalista, segundo a qual Carlos Bolsonaro vinha conversando com deputados para derrubá-lo. A revista não divulgou a íntegra da mensagem, nem deu mais detalhes sobre ela. O presidente reage, negando que o filho estivesse incitando a demissão e afirma que Carlos está certo em dizer que eles não se falaram no dia anterior. O caso incitando a saída é mais uma mentira, você conhece muito bem a imprensa, melhor do que eu. Agora, você não falou comigo nenhuma vez no dia de ontem. Ele esteve comigo 24 horas por dia, então ele não está mentindo nada, nem está perseguindo ninguém. Em resposta, Bebiano se explica. Sempre se dirigindo a Bolsonaro como capitão, ele reclama do que chama de agressões do filho do presidente. Capitão, há várias formas de se falar. Nós trocamos mensagens ontem 3 vezes ao longo do dia, capitão. Falamos da questão do institucional do Globo, falamos da questão da viagem, falamos por escrito, capitão. E qual a relevância disso, capitão? Capitão, as coisas precisam ser analisadas de outra forma. Tira isso do lado pessoal. Ele não pode atacar um ministro dessa forma, nem a mim, nem a ninguém, capitão. Está errado. Porque esse ódio, qual a relevância disso? Vir a público me chamar de mentiroso? Eu só fiz o bem, capitão. Eu só fiz o bem até aqui. Eu só estive do seu lado, o senhor sabe disso. Será que o senhor vai permitir que eu seja agredido dessa forma? Isso não está certo não, capitão. Desculpe. Na mensagem seguinte, o Bolsonaro insiste que trocar mensagem por WhatsApp não é para ele o mesmo que conversar, justificando assim porque considerou mentirosa a afirmação de Bebiano de que havia conversado com ele no dia anterior. O presidente reclama de notas que Bebiano teria passado para o site O Antagonista. Gustavo, que usou do WhatsApp, né, para falar, atrever comigo, aí é demais da tua parte. Aí é demais e eu não vou mais responder a você. Outra coisa, eu sei que você manda lá no Antagonista. A nota foi pregada lá. Dias antes, você pregou uma nota que tentou falar comigo e não conseguiu no domingo. Eu sabia qual era a intenção, era exatamente dizer que conversou comigo e está tudo muito bem. Então, faça favor, ou você restabelece a verdade, ou não tem conversa a partir daqui para frente. Bolsonaro também reclama que Bebiano estaria tentando responsabilizá-lo pelo dinheiro repassado pelo partido deles, o PSL, a uma candidata laranja em Pernambuco. Diz que a Polícia Federal vai apurar esse caso e que quem deve irá pagar. Ora, querer empurrar essa batata quente desse dinheiro lá para a candidata em Pernambuco pro meu colo, aí não vai dar certo. Aí é desonestidade e falta de caráter. Agora, todas as notas pregadas nesse sentido foram nesse sentido exatamente. Então a Polícia Federal vai entrar no circuito, já entrou no circuito, para apurar a verdade, tudo bem, vamos ver daí quem deve paga, tá certo? Eu sei que você é dessa linha minha aí. Um abraço. Em outra mensagem para o presidente, Bebiano negou ter passado para a imprensa a nota sobre o assunto das candidaturas laranja. Capitão, a nota do Antagonista que o senhor está me acusando de ter plantado, se o senhor olhar bem, eu localizei aqui e mandei para o senhor, eu não plantei nada, ela replica o que a Folha falou. Está escrito aqui, segundo a Folha,
O ministro Gustavo Bebiano tentou ligar para Jair Bolsonaro neste domingo para explicar o caso, mas o presidente não atendeu. Quem mencionou isso não foi o antagonista, foi a Folha. O antagonista simplesmente replicou. Então, capitão, eu não plantei nada em lugar nenhum, tá? Um abraço. Em entrevista à Rádio Jovem Pan ontem à noite, o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, falou sobre todo esse caso. Disse que mantém a admiração pelo presidente Jair Bolsonaro, que considera que foi demitido pelo filho dele, Carlos Bolsonaro, e explicou que sempre buscou ter uma boa relação com a imprensa para que isso pudesse ser convertido em coisas positivas para o presidente. Sobre a declaração do presidente de que Gustavo Bebiano mandaria no site O Antagonista, o site divulgou nota afirmando que ninguém manda em Um Antagonista. A nota diz ainda que em 4 anos de existência, o site já foi alvo de difamação de petistas e partidários de Michel Temer e agora é atacado por bolsonaristas. O site acrescenta que a campanha difamatória não impedirá o antagonista de continuar a fazer o seu trabalho e manter o seu compromisso apenas com os leitores. Bom, essa divulgação dos áudios é mais um capítulo dessa crise política que já repercutiu no Congresso. E o clima é de preocupação com a votação de projetos importantes. Então vamos lá para Brasília, falar com Juliana Marrone. Juliana, bom dia. Ontem o governo sofreu uma primeira derrota no Congresso. Para dar o tom, Ana, até o presidente do PSL, partido de Bolsonaro, votou contra o governo. Bom dia a você, bom dia Chico, bom dia a todos. Olha, ontem foi uma exposição escancarada dos problemas na articulação política. Deputados derrubaram um decreto assinado pelo vice Hamilton Mourão que alterava regras da Lei de Acesso à Informação. A derrota foi na véspera do envio da reforma da Previdência ao Congresso. No primeiro evento público após a divulgação dos áudios, um jantar da Frente Parlamentar da Agropecuária, o presidente Jair Bolsonaro não falou com jornalistas. Num discurso, diz que o Brasil só deslanchará se as reformas forem aprovadas. Durante todo o dia, o governo tentou passar a mensagem de que o episódio está superado e que a revelação da conversa entre o presidente e o ex-ministro Gustavo Bebiano não é um problema. No Palácio do Planalto, o porta-voz falou sobre vários assuntos do dia, sem fazer referência aos áudios. Quando foi questionado se o conteúdo não era grave e o que o presidente tinha a dizer sobre os áudios, leu uma nota que foi repetida mais 2 vezes quando outros jornalistas perguntaram sobre o episódio. Senhor Presidente da República, sobre o assunto em pauta, considera que as informações foram devidamente esclarecidas no dia de ontem, por meio da divulgação de uma nota e vídeo distribuído aos órgãos de imprensa. O porta-voz disse que a imprensa não é considerada inimiga pelo presidente. A imprensa, em qualquer democracia, é o ponto de equilíbrio para a consolidação da sociedade. Absolutamente o nosso presidente enxerga a imprensa como inimiga. Ao contrário, a vê como um fortalecimento do seu governo, como um fortalecimento da sociedade. E já esboçou isso, já eliminou isso várias vezes. Eu, pessoalmente, como porta-voz, estou falando por mim agora, me permitam um pouco esse parênteses, eu entendo que a imprensa é essencial. É essencial para essa consolidação, para que... que vai ser país do presente. Eu quero agradecer ao empenho de vocês, em nome do presidente. No Congresso, deputados do partido do presidente, o PSL, também tentaram minimizar a divulgação dos áudios. Eu vejo que é uma grande tempestade num copo d'água. A situação foi resolvida, é página virada. Eu acho que a principal preocupação agora tem que ser do governo e desse parlamento é a votação da reforma da Previdência, é a votação do pacote anticrime trazido pelo Moro e a criminalização do Caixa 2. Já a deputada Joyce Hasselmann diz que está preocupada com os possíveis reflexos nas votações da Câmara e Senado. A minha preocupação é como o Congresso recebe tudo isso, né? Nós temos aí que aprovar uma reforma da Previdência, a gente não pode deixar que um entreveiro aí entre o ex-ministro e o presidente da República possa eventualmente prejudicar aqui o andamento da reforma. Os presidentes da Câmara e do Senado tentaram apaziguar a situação. Foi uma perda, eu acho que para a relação
da Câmara com o Executivo, mas já está decidido. Acho que as votações que nós teremos daqui para frente são mais importantes do que uma crise interna do governo, que do ponto de vista do diálogo não há nenhum crime. Nenhuma confusão é boa, nem para o país, nem para ninguém. Mas o Senado vai dar resposta, deliberando matérias e colocando em votação as propostas. Apesar do esforço do governo, o assunto está longe de ser encerrado. A Comissão de Transparência do Senado aprovou um convite para que o ex-ministro Gustavo Bebiano se explique sobre candidatos do PSL que receberam dinheiro público e são considerados laranjas, ou seja, candidatos de fachada. Parlamentares também comentaram o conteúdo das mensagens do presidente Bolsonaro. O senador da Rede, Randolph Rodrigues, afirmou que o trabalho da imprensa é fundamental para o fortalecimento da democracia. Em qualquer democracia, presidente, em qualquer democracia, se espera da maior autoridade do país o respeito à imprensa, porque ela é alicerce fundamental de um Estado democrático de direito. Ela está nas raízes de fundação do Estado moderno, como indispensável para o exercício do direito à liberdade de expressão. Na Câmara, a divulgação dos áudios e a forma como se deu a demissão do ex-ministro Bebiano se somaram a outras insatisfações de deputados em relação ao governo do presidente Bolsonaro, como a escolha de um líder que não tem experiência política e nem interlocução com os deputados. O resultado foi uma derrota do governo na primeira votação em plenário. A proposta aprovada suspende os efeitos do decreto que daria a um número maior de servidores o direito de classificar documentos como sigilosos. Para o deputado Alessandro Molon, do PSB, foi uma resposta aos atos do presidente. O que o Congresso está dizendo é que não aceita tratamentos desse tipo e que se ele acha que pode fazer isso com o seu ex-ministro, com o Congresso não fará isso. O vice-presidente Hamilton Mourão, que assinou o decreto, reconheceu a derrota. Perdi o Playboy. Perdeu, e agora para o governo é importante entender por que perdeu e como fazer uma base de apoio para não perder novamente. Hoje tem reunião do PSL para avaliar a situação. O PT ainda é o maior partido na Câmara, seguido do PSL. Parlamentares reclamam da falta de diálogo com o Planalto e de um interlocutor que possa fazer essa mediação. Ana Paula e Chico. E nós continuamos, Juliana, nesse assunto, porque essas suspeitas de desvio de dinheiro do fundo eleitoral engrossaram ainda mais essa crise que se agravou com a divulgação dos áudios que você ouviu aí. Vamos falar com o Gerson Camarote em Brasília. Camarote, bom dia. Qual foi a avaliação do governo sobre esses áudios, hein? Olha, Chico, bom dia, Ana. Olha, foi recebido com preocupação, tanto que a ordem no Palácio Planalto foi silêncio em relação a isso, não só do porta-voz, mas também em relação a outros ministros. Preocupação não com o conteúdo, avaliação que não há uma gravidade do ponto de vista de qualquer mal feito nessa conversa. Mas você tem duas questões colocadas e avaliadas dentro do Palácio Planalto. Primeiro, expôs o presidente da República numa contradição, porque ele tinha dito que não tinha conversado, e aí você tem uma conversa via rede social, via WhatsApp, e isso dali acabou criando, de fato, um constrangimento, uma exposição que, na avaliação do governo, de integrantes do Palácio Planalto, é uma exposição desnecessária. A outra questão que coloca é o seguinte, Chico, era um ponto final que o governo queria ter dado, e agora fica claro que o governo não tem controle sobre esse episódio. Tanto que, se a gente lembrar, na segunda-feira à noite, o próprio presidente fez algo incomum, algo até inédito, que é gravar um vídeo prestando ali, reconhecendo os trabalhos e o serviço do ministro Bebiano, justamente para dar um ponto final nessa crise. E acabou que a crise ganhou consequências, ela está agora caminhando por pernas próprias, sem um potencial de estrago, mas do presidente, porque não tem mal feito, mas com um potencial de estrago político muito grande. Exatamente, Camarote. Não resta dúvida, né, de que essa primeira derrota na Câmara foi um recado que o Congresso mandou para o governo.
foi que recado, viu? O governo recebeu com alerta essa derrota, foi uma derrota significativa no placar, em primeiro lugar. Você veja que, Ana Paula, o governo só conta ali mesmo com cerca de 57 votos, que seria exatamente um placar ali da bancada do PSL. Então, foi muito significativo, foi significativo esse placar. E isso daí mostra o seguinte, que há uma insatisfação enorme na Câmara dos Deputados. A gente já tem falado aqui, ela é muito maior do que simplesmente esse episódio do caso Bebiano, mas o caso Bebiano acaba ampliando esse tipo de preocupação e de insatisfação da base aliada. O que é que o governo vai ter que fazer a partir de agora? Tentar reverter isso. O presidente Bolsonaro está indo lá entregar a proposta da reforma da Previdência pessoalmente. É uma forma também, muita gente fala que ele tem que entrar na articulação política. Ana, Chico. Vamos ver. Obrigada, camarote. E falando um pouco mais sobre as suspeitas de desvio de dinheiro do fundo eleitoral, uma ex-candidata a deputada em Minas Gerais declarou à TV Globo que assessores do ministro do Turismo pediram que ela transferisse dinheiro público de campanha para empresas. Esse caso já está sendo investigado pelo Ministério Público, Juliana. Exatamente, Ana. A ex-candidata disse que 2 assessores do agora ministro do Turismo pediram lá na campanha que ela transferisse dinheiro para uma gráfica que não estava prestando serviços para a campanha. A então candidata a deputada estadual Clauzenir Barbosa diz que recebeu verbas de campanha do agora ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que era presidente do PSL em Minas Gerais e disputava uma vaga de deputado federal. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Clauzenir disse que o ministro do Turismo sabia de esquema para o PSL lavar dinheiro. Clauzenir está em Lisboa e confirmou as acusações ao repórter Leonardo Monteiro, da TV Globo. Fazia dobrada junto com o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, que é hoje o ministro do Turismo. E no meio da caminhada da campanha fui convidada por 2 assessores, do Marcelo Álvaro, para que eu transferisse dinheiro para uma gráfica a qual eu não estava fazendo serviço algum na gráfica. E eu achei aquilo muito estranho. De imediato a gente detectou que tinha erro, decidimos que não faríamos o jogo que eles haviam pedido que a gente fizesse. A suspeita de uso de candidatas laranja também recai sobre o presidente do PSL, deputado Luciano Bivar. Ele esteve ontem no Palácio do Planalto, o primeiro encontro público com o presidente Jair Bolsonaro desde que as denúncias vieram à tona. São coisas tão pequenas que não merecem nem comentário. Bivar era dirigente do PSL em Pernambuco durante a campanha eleitoral. Uma candidata do partido, Maria de Lourdes Paixão, recebeu do PSL R$400 mil para concorrer a uma vaga na Câmara Federal. Ela teve apenas 274 votos, não foi eleita. A suspeita é de que o dinheiro tenha sido desviado. O ministro Marcelo Antônio reafirmou em nota que jamais orientou qualquer assessor a cometer ato ilícito, que ao tomar conhecimento da denúncia, determinou que a mesma fosse apurada. O ministro declarou ainda que Clauzenir foi chamada a prestar esclarecimentos e nunca apresentou qualquer indício que atestasse a veracidade das acusações e que encara a investigação do Ministério Público como uma oportunidade ótima para esclarecer os fatos. Hoje, o presidente Bolsonaro tem reunião com o ministro do Turismo, Ana Paula Chico. Obrigado, Juliana. E você vai ver a seguir o governo.